Renata Imbriani está prestes a entrar num caso de controvérsias globais, a autoria do rádio. Segundo Roberto, a verdadeira autoria do rádio pode ser de seu tio-avô. Eu, identificado, vi que ele tinha inventado uma máquina, um instrumento que se fazia comunicação com as pessoas. Estou indo na casa do Roberto agora para saber sobre esse caso. Esse depósito do arquivo público guarda documentos preciosos que ajudam a contar a história do Rio de Janeiro desde a época do Império. Uma ponta de lança encontrada no interior do Rio de Janeiro seria uma das únicas pistas da existência de um quilombo na região. Bom, eu vou conversar agora com a dona Rosângela, que é descendente de quilombolas e ouviu muitas histórias dos seus pais e dos seus avós. Um detetive precisa estar amparado por provas consistentes, sim, mas também deve investir e confiar na sua intuição. Para todo mistério, teoricamente, existe uma explicação. Todo objeto veio um dia de algum lugar, pertenceu a alguém. Nossa missão como detetives da história é chegar nas versões reais. Em casos de norte a sul do Brasil, vamos mergulhar em universos estranhos, períodos nebulosos da história. E não sairemos de mãos vazias. Os detetives da história hoje revisitam 2 episódios que marcaram o passado do Brasil e do mundo, levantando fatos, investigando documentos e descobrindo o real significado de objetos que pertencem a pessoas comuns como você. Renata Imbriani, detetive da história, está prestes a entrar num caso de controvérsias globais, a autoria do rádio. Será que um brasileiro poderia estar envolvido nas primeiras experiências de radiotransmissão? Uma antiga fotografia encontrada em um álbum de família parece ser sua única pista. No segundo caso de hoje, revisitaremos as raízes da cultura quilombola no Brasil. Uma ponta de lança encontrada no interior do Rio de Janeiro seria uma das únicas pistas da existência de um quilombo na região. André Guerreiro, detetive da história, ficará cara a cara com os fatos que o tempo insiste em apagar. Até agora. Esta é a PRG-8, Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Minha terra tem um homem, ninguém sabe quem será. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. O primeiro caso de hoje põe ainda mais fogo em uma antiga polêmica internacional, a invenção do rádio, uma das mais importantes criações da humanidade. Prometo cumprir a Constituição Federal. O rádio chegou para revolucionar a história da comunicação. Por causa dele, o homem passou a ter acesso mais veloz às informações e às notícias que circulavam pelo mundo. E mais do que isso, ele foi o primeiro meio de comunicação a falar diretamente com as pessoas. Até fins do século XIX, o mundo já tinha entrado em contato com reproduções como a fotografia e o cinema, mas ainda não tinha escutado sua própria voz. Será que um brasileiro do lado de cá dos trópicos pode ter tido alguma relação com tudo isso? Segundo Roberto, a verdadeira autoria do rádio pode ser de seu tio-avô, que parece ter sido um influente pesquisador na virada do século XIX para o século XX. Até onde eu sei, uma antiga fotografia encontrada em um álbum de família é quase tudo o que resta de seus arquivos pessoais. Eu sou Renata Imbriani, estou indo na casa do Roberto agora para saber sobre esse caso. Roberto, por que você me chamou até aqui? A minha família, nós sabíamos que teve um padre. E existia, e ainda existe até hoje, um certo mito de quem foi esse padre. Aí eu, identificado, vi que ele tinha inventado uma máquina, um instrumento que se fazia comunicação com as pessoas. Mas esse assunto nós não falávamos. Era um tabu dentro da nossa família falar na história do padre. Por que será um assunto proibido? Por que esse tabu? Porque ele morreu magoado, injustiçado. Então, ele, em determinada época na vida dele, ele destruiu seus inventos e nunca mais falou nesse assunto. E pediu que todas as pessoas, seus amigos e familiares, não falassem mais nesse assunto.
Por isso eu chamei você aqui para você investigar isso. Será que a tal máquina de transmissão de dados a que Roberto se refere pode ser o mesmo rádio? Quando se fala em rádio, imediatamente lembramos do italiano Guglielmo Marconi. O croata Nikola Tesla também é reconhecido como um dos primeiros cientistas a realizar testes de radiotransmissão. Mas o título de pai do rádio é discutido até hoje. Qual era o nome do seu tio-avô? O meu tio-avô chama-se Roberto Landel de Moura. Roberto. Landel de Moura. E o meu nome é homenagem ao padre Roberto. Será que o padre Landel de Moura pode ser mais um nome envolvido nessa polêmica? Resolvi checar de perto essa história. Peguei um voo para Porto Alegre, cidade natal de Landel. E depois de uma noite de sono, espero ter sorte em minhas pesquisas e encontrar outros parentes ou estudiosos de sua vida e obra. Enquanto Renata decide começar sua investigação pelo sul do Brasil, começo a me concentrar no segundo caso de hoje. Estou em Conceição de Macabu, interior do estado do Rio. Parece que uma relíquia em poder do historiador Douglas Fernandes, encontrada há mais de 20 anos, pode provar a existência de um quilombo aqui na região. Eu sou André Guerreiro, detetive da história, e não vejo a hora de ver isso de perto. Sabe onde é que é o museu da antiga ferroviária? Ali do lado? Tá bom. Estou indo até o Museu Sócio-Religioso, que preserva a memória da paróquia aqui de Conceição, com um amplo acervo de peças sacras. Douglas trabalha no museu, e é lá que eu irei me encontrar com ele. Por que você me chamou até aqui, Douglas? Por conta deste objeto, que por se tratar de um museu religioso, eu não saberia como classificá-lo. Você tem alguma opinião do que possa ser essa peça? Olha, pode ser uma ponta de lança, uma espada. Interessante. Como é que esse objeto chegou até aqui? Por uma senhora da comunidade que encontrou há mais ou menos 20, 25 anos na região do Alto da Amorosa e que acredita-se que lá existiu um quilombo, que as pessoas chamam de quilombo do Carucango. Que é quase uma lenda aqui na cidade. Já uma lenda na cidade. Carucango era o líder, né? Segundo o que nós sabemos, o líder deste quilombo. A força da cultura quilombola pode ser sentida até os dias de hoje no Brasil. Nos quilombos, os escravos fugitivos ou ex-escravos se reuniam numa das mais importantes formas de resistência à escravidão. Os quilombos ficavam em áreas afastadas dos centros de colonização ou em locais de difícil acesso. Seus habitantes, os quilombolas, em algumas ocasiões tentaram reproduzir a organização social africana, inclusive com a escolha de reis tribais. Mas a maioria dos quilombos teve curta duração. Os senhores de escravos de vilas vizinhas organizavam expedições de ataque para destruir tudo. Será que essa ponta de lança pode um dia ter sido usada numa dessas batalhas entre quilombolas e perseguidores de escravos? O que exatamente você quer saber? É que se realmente existiu, né, o quilombo do Carucango. Douglas, você me permitiria ficar com esse objeto durante o período da investigação? Com certeza, à vontade. Adorei o caso. Então eu só volto aqui com uma resposta. E eu fico aguardando. Obrigado. Tá bom? Nada, eu que agradeço. Será que essa região realmente guarda uma história ligada ao período de escravidão até hoje não comprovada? E este objeto? Ele poderia ter sido usado como armamento numa batalha bem perto daqui? E quem foi Carucango, o líder quilombola? O que dessa história pode ser verdade? Para saber se esse armamento foi usado por ex-escravos, eu preciso saber mais sobre o mito do quilombo de Carucango. Bom, eu vou conversar agora com a dona Rosângela, que é descendente de quilombolas e ouviu muitas histórias dos seus pais e dos seus avós. Quero ver se ela tem mais histórias para me contar sobre o mito de Carucango.
Qual é a história da sua família, Rosângela? Olha, André, quando a gente se reunia sempre à noite em torno da mesa e do fogão de lenha, as histórias que mais surgiam era justamente do Alto do Carucango, que lá, né, um grupo de escravos fugitivos da região se instalaram. Essas histórias eram contadas muito pela família por parte de pai. Mas eu não posso, né, não tenho como te afirmar isso, porque eu não cheguei a conviver com meu avô. Como chamava o seu avô? Caboclo Sabino. Caboclo Sabino. Os mais antigos dizem até que seria ele descendente de quilombola. Rosângela me disse que quando o Caboclo Sabino ainda era criança, ele não entendia por que tantas famílias negras ocupavam o Alto do Carucango. Mas o curioso é que ele próprio, anos mais tarde, percebeu que poderia ser um descendente daquela comunidade quilombola, neto de algum ex-escravo que desceu para a cidade. E o Carucango quem era? Não, o Carucango seria o líder daquele quilombo. Segundo a Rosângela, no início do século XIX, chegou ao porto de Macaé um escravo moçambicano, baixo, corcunda, manco da perna esquerda, conhecido como Carucango. Carucango foi vendido ao fazendeiro Francisco Pinto. As suas fazendas ficavam numa área que atualmente é parte do município de Macaé. O escravo não aprendeu português e não abandonou suas crenças e costumes africanos. Resistiu ao trabalho e tornou-se líder espiritual dos outros escravos da fazenda. Foi açoitado várias vezes no tronco. E se sabe a localização exata onde teria sido esse quilombo? Olha, segundo os mais antigos, ele se localiza no Alto da Morosa, na Cachoeira da Morosa, que hoje é um ponto turístico aqui da nossa cidade. Se aqui nas proximidades de Macaé existia um quilombo, em algum lugar deve haver provas disso. A ponta de lança e algumas balas de mosquete encontradas no alto da serra são pistas que esquentam esta teoria, mas não provam absolutamente nada. Não entendo como evidências de um território quilombola podem sumir desta maneira. Por que essa história continua obscura depois de tanto tempo? Que mistérios essa ponta de lança ainda poderá revelar? Experimentos de radiotransmissão no Brasil e a história de um possível quilombo no interior do Rio de Janeiro. As duas histórias de hoje trazem à tona personagens esquecidos no tempo. Enquanto André segue as pistas do mito de Carucango, eu procuro saber mais sobre Roberto Landel de Moura, um padre e cientista gaúcho que pode ser o verdadeiro pai do rádio. E eu continuo olhando para essa foto, quase tudo que sobrou do acervo de Landel, na tentativa de encontrar alguma pista de sua dedicação às ciências. Por isso estou aqui em Porto Alegre. Talvez aqui eu consiga ligar os pontos deste passado misterioso que o próprio Landel tentou apagar. Roberto Landel de Moura nasceu em Porto Alegre em 21 de janeiro de 1861 e foi batizado aos 2 anos de idade junto com sua irmã Rosa, na Igreja do Rosário, da qual anos mais tarde viria a ser vigário. Concluiu o curso de Humanidades no Colégio de Jesuítas Nossa Senhora da Conceição, de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, e depois foi para o Rio de Janeiro. E por volta de 1893, já se dedicava às pesquisas sobre a transmissão sem fio. E aqui tem uma citação muito interessante dele. Dai-me um movimento vibratório tão extenso quanto a distância que nos separa desses outros mundos que rolam sobre nossa cabeça, e eu farei chegar minha voz até lá. Ciência em tom de profecia, mas ainda estou confusa. Preciso achar provas de sua dedicação à ciência. Achei uma patente. 1896. Guglielmo Marconi. Experimentos em transmissão de impulsos e sinais elétricos sem fio. Nada do Landel de Moura. Mas achei uma informação importante. Ivan Dornelles, um estudioso da obra do padre cientista, vive aqui em Porto Alegre e tem uma réplica de um de seus aparelhos. Como será que ele explica a falta de referências a Landel de Moura neste capítulo importante da história da humanidade? Em sua opinião, quem será o verdadeiro pai do rádio? Eu não digo que exista um pai do rádio, porque o rádio não foi descoberto por uma pessoa. Cada um cientista agregou algum aperfeiçoamento àquela descoberta.
O Guglielmo Marconi, a princípio, ele não se preocupou com a fonia, com a transmissão da voz. Ele só se preocupava em transmitir sinais. O Padre Lander também fazia esse trabalho aqui no Brasil. Ele construiu 3 equipamentos, construiu um telefone sem fio e um telégrafo sem fio. Ali nós temos uma réplica do primeiro transmissor de ondas do Padre Lander de Moura. Ivan me mostra a réplica de um transmissor que o Padre Landel usava por volta de 1893. Com esse aparelho, ele fazia exibições públicas de transmissão de sinais telegráficos e de fonia. Teste de sinal enviando. Teste de sinal enviando. São Paulo, capital. Aqui é a cópia do jornal da época. Telegrafia sem fio foi inventada pelo Padre Landel de Moura. Isto é um jornal de 1933. E ele finalmente me revela que o Padre Landel de Moura foi o primeiro cientista brasileiro com patentes internacionais. Padre e cientista, ou melhor, jesuíta. Os padres jesuítas desejavam levar a fé a todos os campos do saber. Isso fez com que eles se dedicassem às ciências e às artes, principalmente matemática e física. Eles estabeleceram um forte elo entre fé e ciência. E Roberto Landel de Moura foi um deles. Mas será que seus experimentos, suas habilidades científicas são reconhecidas pela Ordem dos Jesuítas do Brasil? Será que por lá existem pistas de suas invenções, de sua dedicação à transmissão radiofônica? Espero que o padre Pedro Guimarães Ferreira, aqui na Pontífice Universidade Católica, me revele um pouco mais sobre a fama de Landel de Moura. O senhor tem como me explicar qual é a formação teológica do Landel de Moura? O padre Landel de Moura estudou teologia em Roma, na Universidade Gregoriana, que aliás é dirigida e confiada aos jesuítas, que era, eu acho que, o melhor curso de teologia do mundo na época. Então, essa é a indicação que eu tenho. E era rigoroso, extremamente rigoroso, sistema de internato, estudo de tempo integral. Eu estou seguro que ele tinha uma formação teológica muito boa. Ok, a formação teológica é ponto pacífico. Mas e quanto à formação científica? Onde ele pode ter aprofundado seus estudos? Estudou engenharia civil, né? Só havia engenharia civil naquela época. Engenharia mecânica, elétrica, não havia nada disso. E não estudou nada de eletromagnetismo. Então, isso é indiscutível. E lá em Roma, quando ele estudou, passou 8 ou 9 anos também, não estudou. Agora, ele acertava. Como acertava? Mistério. Para mim, isso é um mistério. Como é que o padre Landel de Moura conseguiu, a partir daquilo que ele dizia, que ele não entendia absolutamente nada da ciência correspondente, nada. Totalmente errada a explicação que ele dava. E ele acertou. É uma intuição. Só que é uma intuição errada. Ele acertou pelas razões erradas. Então, a ciência, às vezes, tem essas coisas, que você descobre coisas que você não consegue explicar direito. O padre Pedro me disse também que, ao longo da história, fé e ciência conseguiram caminhar juntas, uma respeitando os limites da outra. Engraçado. Minha impressão era justamente o contrário. Achei que o conflito entre elas fosse evidente. Ao longo da história, né, sempre houve padres cientistas, né? O sistema copernicano, né? O sistema que é heliocêntrico, isso foi descoberta de um padre. Falou, ciência e fé são 2 departamentos, digamos assim, que podem se integrar muito bem, mas é preciso que cada um respeite os limites do seu próprio departamento, dizendo assim, né? Landel de Moura foi um incompreendido? Não sei bem por que razões. O fato é que ele foi rejeitado, simplesmente. Vocês acharam que aquelas coisas dele eram farsa, eram charlatanice ou bruxaria. Mas se Landel não teve uma formação científica que servisse como base para experimentos complexos como o rádio, será que ele acertou mesmo por acaso? A versão de que seria um feiticeiro é atraente para a época, mas é fantasiosa para os dias de hoje. De qualquer maneira, sua intuição parece mesmo extraordinária. O que mais me intriga é a possibilidade de um brasileiro, distante dos principais polos internacionais de pesquisa, ter realizado os primeiros experimentos de radiotransmissão. Será que nessa época o Brasil tinha tecnologia suficiente para desenvolver pesquisas científicas complexas como o rádio? Nossa, Renata deve estar confusa neste momento. A personalidade do padre Landel é enigmática, típica de um cientista, eu arriscaria.
Por aqui, sigo tentando entender a lógica por trás do mito do Quilombo de Carucango. Até agora estou baseado em relatos de descendentes de antigos moradores da região. Muito pouco para afirmar que aqui no interior do Rio teria existido um quilombo como o de Palmares, o mais conhecido e mais resistente do Brasil. Palmares durou por todo o século XVII, resistindo a muitas ofensivas de proprietários rurais e do governo colonial, tendo Zumbi como líder incontestável. Derrotado e morto pelas tropas comandadas pelo bandeirante paulista Domingos Jorge Velho, em 20 de novembro de 1695, só entrou para a Galeria dos Heróis 300 anos depois, quando a data de sua morte foi adotada como o Dia da Consciência Negra. Será que Carucango também pode ter sido um herói para o seu povo, como Zumbi? E que quilombo era esse? Bom, a história do escravo Carucango é muito presente aqui em Macabu. É uma história que tem todos os elementos de um mito, de uma lenda. Mas até agora eu não pude, de fato, comprovar a sua existência. E esse objeto aqui continua sem uma ligação aparente com a história do quilombo. Vou conversar com o historiador local Marcelo Abreu Gomes, que mantém uma base de estudos no coração da Serra de Carucango e parece ter reunido documentos importantes na tentativa de comprovar a existência do quilombo nesta região. Professor Marcelo, tudo bom? André, detetive da história, tudo bem? Tudo bom. Privilégio de lugar para você ter um escritório, hein? Isso é o que me traz aqui. O que você poderia me dizer dessa peça, professor? Quem sabe, né? Ninguém tem certeza do que foi isso aqui. É aquela história da peça misteriosa e o mais incrível, né? Encontrada num lugar misterioso, perto daqui. Como é que tem sido, Marcelo, esses seus estudos a respeito do mito do quilombo de Carucango? André, essa região aqui de Macabu é uma região montanhosa, como você está percebendo, mas além dessas montanhas existiam grandes fazendas. Fazenda de café, fazenda de cana-de-açúcar, com muito braço escravo. É natural que esses escravos fugissem, resistissem e procurassem um lugar como esse daqui para se refugiar. Mas é um quilombo impreciso, você tem pouca documentação e é um trabalho que se baseia em algumas obras e alguns documentos de época. Que livro é esse? Crimes Célebres em Macaé, de Antão Vasconcelos. Quem foi o Dr. Antão de Vasconcelos? Neto do destruidor do quilombo. Marcelo me disse que o lugar é acessível e me convida para conhecer em loco a região do quilombo e também o local exato onde o objeto foi encontrado há 20 anos. Pois é, André, estamos na região do Carucango. Próximo daqui foi encontrada a lança. E você observa a região, ó. É uma fortaleza natural. Onde ele foi encontrado? Você saberia dizer? Vamos lá. Isso que eu chamo de esconderijo, hein, Marcelo? Os caras se instalaram num verdadeiro castelo. Então daqui eles tinham visão completa da região. Eles podiam se defender muito bem e podiam atacar, sabe? Era o ponto estratégico número 1. E essa topografia corresponde à descrição do livro que você me mostrou? Corresponde. Nós temos um platô no alto de uma montanha. Lá no alto da serra ele me explica como o quilombo foi descoberto, mesmo sendo tão seguro. Ele diz que um quilombola de lá, sob tortura, confessou a exata localização do quilombo. Assim, todas as trilhas foram bloqueadas, as milícias fizeram muitos ataques com armas de fogo, até que finalmente atingiram o platô onde se localizava o quilombo. A expedição, largamente municiada, avançou com as maiores cautelas. Antes da aurora, e às 7 horas tinha chegado ao Chapadão, sede do quilombo. Sabia-se que o quilombo tinha para mais de 200 escravos e era incompreensível como se abrigava em tão pequeno espaço tanta gente. Marcelo me deu a dica. O registro paroquial de terras feito em meados do século XIX talvez possa me ajudar a comprovar a existência do quilombo na região próxima à Conceição de Macabu. Preciso examinar este registro. Por isso vim até o Rio de Janeiro pesquisar no Arquivo Público do Estado.
Esse depósito do Arquivo Público guarda documentos preciosos que ajudam a contar a história do Rio de Janeiro desde a época do Império. Leonardo, eu preciso do livro de registro paroquial de terras da região de Macaé a partir de 1855. 1855, Macaé, certo? Isso aí. Macaé, 1855. Posso analisar isso? Pode. Lúcio Pereira da Rosa é possuidor, posse no lugar de Macabu, olha aqui. De Macabu, no lugar das vertentes de onde foi o quilombo. Quilombo? Não acredito. Folha 16, registro número 66. Finalmente uma referência oficial ao quilombo. Nesse documento incontestável, datado aqui de 26 de janeiro de 1856, eu acabo de encontrar uma citação a um quilombo na região de Conceição de Macabu. Para mim, a história do quilombo está começando a deixar de ser lenda e ficar algo realmente palpável. É muito provável que o quilombo tenha mesmo existido, mas preciso de mais do que uma citação para ficar convencido. E mais, se o quilombo de fato existiu, o que este objeto pode ter presenciado? Teria sido usado na batalha final entre quilombolas e senhores de escravos? Pode ter estado nas mãos de um heróico carucango? Pode ter sido responsável pela morte de alguém? O período de escravidão no Brasil produziu centenas de quilombos, como o de Carucango. Muitos deles foram dizimados, enquanto outros até hoje existem exatamente nos mesmos lugares. Seus descendentes brigam pelo direito de continuar nas terras ocupadas por seus ancestrais. E tudo o que eles precisam é uma prova, como este documento que André acaba de encontrar no Arquivo Público do Rio de Janeiro. Parece que o mito começa a virar fato comprovado historicamente. Uma foto desgastada pelo tempo esconde o passado de um padre jesuíta, acusado de bruxaria por conta de experimentos científicos. Até aqui, isso é quase tudo o que eu sei sobre Landel de Moura. Como jesuíta, ele teria passado por uma formação científica sim, mas segundo o padre Pedro, seus experimentos eram muito mais baseados na intuição. Bom, se ele acertou por acaso ou não, o fato é que estava no Brasil. Mas será que o Brasil tinha alguma tradição na área de pesquisa científica no final do século XIX? Para saber disso, estou indo até o Museu Imperial em Petrópolis para conversar com Antônio Videira, especialista em história do Brasil nesta época. Antônio começa me dizendo que Landel de Moura foi mais um entre os brasileiros influenciados pelo interesse que Dom Pedro II tinha pelo campo das ciências. A gente tem aqui uma sala que representa o gabinete onde o Pedro II trabalhava, né? Ele era um homem muito interessado em ciências, ele fazia observações, né, científicas. Era um homem que sempre gostou muito de estudar, de ler desde a sua infância, né? No gabinete de trabalho que pertenceu ao imperador, Antônio me fala da ligação de Dom Pedro II com grandes cientistas da época. A preferência do imperador era pela astronomia. E ele participava de observações astronômicas, né? Eclipses, por exemplo. Aqui a gente tem a anotação de eclipse de 1862, ocorrido no dia 12 de junho. Ele me conta que o imperador esteve na Exposição Universal de 1876, na Filadélfia, Estados Unidos. Nessa ocasião, Alexander Graham Bell demonstrava sua nova invenção, o telefone. Provavelmente Pedro II foi o primeiro brasileiro a usar um telefone. Na ocasião, ele citou um clássico de William Shakespeare em Hamlet, Ser ou Não Ser, e depois exclamou, essa coisa fala. Professor, como se davam as pesquisas científicas nos últimos anos do Império? Há um ambiente muito favorável à ciência no Brasil. Foi um período muito interessante, foi um período muito rico. Então, no campo da astronomia, foi a época mais gloriosa da astronomia no Brasil, até muito recentemente, até 30, 35 anos atrás. O grande período foi a década de 1880. O Pedro II, ele sempre teve uma noção muito importante de que era
do que a ciência representava, do que a ciência começava a representar, na medida em que a ciência já era um elemento essencial para o desenvolvimento dos países, e ele apoiou muito a ciência, isso certamente. Então o Brasil, mesmo distante dos grandes centros, poderia estar sintonizado com as pesquisas científicas desenvolvidas lá fora? Sintonizado no sentido de saber o que se passava, certamente. O Brasil sempre recebeu cientistas, revistas, expedições, quer dizer, os brasileiros e as instituições brasileiras sempre procuraram se manter atualizados. Será que Landel e Dom Pedro II conheceram-se pessoalmente? Será que Landel teve a oportunidade de mostrar seus estudos ao imperador? Então, se sabe sim, ele quando volta da Itália, em 1886, que é nos últimos anos do Império, ele passa um tempo no Rio de Janeiro, antes de, digamos, ingressar plenamente na sua carreira enquanto padre, né? E eles teriam se encontrado e Landel de Moura teria conversado com o imperador sobre justamente essas tentativas de transmissão da voz à distância ou através de fios. Já entendi que em fins do século XIX e início do século XX, a ciência estava num período de efervescência em várias partes do mundo. Também já entendi que nessa época vários cientistas estavam experimentando rádio. Agora quero entender quem fez o que primeiro. Tesla, Marconi, Landel e muitos outros foram estudados pelo Daltro Darismo, engenheiro e colecionador de aparelhos de rádio antigos. Oi, Daltro, detetives da história. Por isso estou de volta a Porto Alegre, para conhecer o Museu do Rádio, onde Daltro restaura relíquias que ajudam a contar a história da evolução do rádio no Brasil e no mundo. Como é que você explica a iniciativa do homem para começar essas pesquisas sobre radiotransmissão? Veja que o século XIX praticamente foi consumido, metade dele, para a domesticação e transmissão da eletricidade. Em 1863, James Maxwell fez a teoria, provou no quadro negro que as ondas eletromagnéticas existem. 24 anos depois, um alemão chamado Hertz, em laboratório, pegou as teorias do Maxwell e provou em laboratório com equipamentos fisicamente, materialmente. E no final do século, Marconi, Tesla e muitos outros no mundo pegaram esses estudos e queriam chegar às transmissões, a um uso efetivo que realmente foi feito. Maxwell descobriu, deduziu as fórmulas e Hertz provou em laboratório. A partir disso, a briga estava começada. 720 por hora, Rádio Guaíba, Porto Alegre, Brasil. Ele me diz que 103 MHz, o número do dial que sintoniza a minha rádio preferida, é a medida da frequência da onda transportadora que leva o áudio até o meu aparelho de rádio. Esse rádio, esse equipamento de rádio, ele tira fora esta onda transportadora. Na sequência, ele mostra uma das relíquias do seu acervo. Este é um monovalvo, um rádio, um principiante rádio, com uma válvula só. E esse aqui? Este aqui é um rádio feito por Marconi. Marconi foi uma das pessoas que começou com as pesquisas de rádio. E as empresas dele foram nos Estados Unidos e na Inglaterra. Mas praticamente todos os rádios que ele construiu foram das suas empresas na Inglaterra. Marconi ficou conhecido como um usurpador das invenções de Tesla. Mas algumas fontes afirmam que eles foram amigos íntimos. E mais, Marconi foi aluno de Tesla. O fato é que, até hoje, se atribui aos dois cientistas a invenção do rádio. As informações sobre a data da primeira radiotransmissão também são muito confusas. Parece que Marconi fez a primeira radiotransmissão em 1899, na Inglaterra, mas plagiando estudos apresentados em 1897 por Tesla. De qualquer maneira, a patente do rádio foi para Marconi e permaneceu com ele até Tesla conseguir contestá-la nos tribunais. A Suprema Corte Americana finalmente dá ganho de causa a Nikola Tesla, dizendo ser ele o preceptor do rádio. Eu tenho aqui em minhas mãos uma foto de Roberto Landel de Moura. Esse nome te lembra alguma coisa? Landel de Moura foi um dos maiores, se não o maior cientista brasileiro. Ele criou fundamentalmente equipamentos de transmissão e recepção de sinais
Desde os anos 1894 se tem os primeiros registros. Um ano antes do Marconi? Um ano antes de Marconi. Porém, muitos anos depois de Tesla. Por que as principais fontes de referência não citam Landel de Moura? Ele apenas não nasceu acima da linha do Equador. Infelizmente, é esta a verdade. Era um homem certo num lugar errado. Mesmo no Brasil, as invenções de Landel de Moura são pouco conhecidas. E muita gente sequer sabe da sua conexão com os primórdios da radiotransmissão. Ivan, Daltro, Antônio confirmam sua vocação para as ciências, suas pesquisas, mas não consigo entender por que o nome de Landel sumiu da história. Até agora, tenho indícios fortes de que ele estava no caminho certo para uma grande invenção, mas não tenho provas. A tese de que Landel de Moura é o pai do rádio me parece muito confusa. Eu já pesquisei em livros de história da comunicação, da radiotransmissão, encontrei Hertz, Marconi, Tesla, mas nenhuma linha sobre Landel de Moura. Então Roberto Landel não só era um cientista, como esteve com o imperador Pedro II e ainda fazia exibições públicas de suas transmissões. Renata está realmente muito perto de um veredito. Quanto a mim, preciso voltar para os arredores de Conceição de Macabu para confirmar a primeira prova da existência do quilombo de Carucango. Já achei referências a ele em um registro paroquial de terras, mas parece que existe um registro ainda mais definitivo. Naquele tempo, a igreja era o cartório e também fazia registros de nascimento e óbito. E por isso estou seguindo a pista da historiadora Conceição Franco, que encontrou um livro de registros na vila de Trapiche, a quase 100 quilômetros de Conceição de Macabu. Achar esse assento de óbito foi de forma sistemática, ou seja, foi coincidência mesmo. Eu fazendo um levantamento, catalogando essas fontes, eu me deparei, abri aleatoriamente e encontrei a palavra quilombo e comecei a ler. Conceição, o que esse livro tem de tão revelador da história do quilombo lá de Carucango? O livro é de 1808 a 1847. É um livro de assento de óbitos de forros e escravos. O que o documento, sintetizando o que o documento diz. Os dois escravos, Antônio e Domingos, eram escravos do padre, que foram lutar no quilombo e morreram. Os escravos que sobreviveram do padre trouxeram os corpos e o padre foi fazer a encomendação e enterramento dos dois escravos dele. Aqui o padre narra exatamente o que aconteceu na última luta que aconteceu no quilombo, conhecido na região como quilombo de Carucango. Então a gente poderia dizer que temos aqui a prova de que esse quilombo de fato existiu? Esse documento prova a existência do quilombo, né, conhecido na região como quilombo de Carucango. Para mim esse documento é extremamente revelador, pois narra o evento que marcou o fim do quilombo do Carucango. Mas e a ponta de lança? Será que ela esteve presente na batalha final? Será que ela pode ter defendido a liberdade das famílias quilombolas? Agora que para mim ficou comprovada a existência do quilombo na região de Conceição de Macabu, eu preciso saber mais a respeito do objeto. O que será que especialistas têm a dizer sobre a ponta de lança? Existe alguma possibilidade dela ter atravessado o oceano a bordo de um navio negreiro? Ou teria sido produzida em solo brasileiro e mais tarde usada em batalhas sangrentas pela liberdade? Na medida em que as investigações vão avançando, as pistas formam uma espécie de quebra-cabeças complexo. Pelas provas que conseguiu até aqui, André está convencido da existência do quilombo de Carucango e cada vez mais certo de sua conexão com a ponta de lança. Quanto a mim, ainda estou trabalhando no terreno das impressões. Sim, já sei que o padre Landel foi um cientista e que realizou experimentos importantes relacionados ao rádio. Apesar das negativas do padre Pedro, as versões de Ivan, Antônio e Daltro me parecem mais convincentes. Já vi recortes de jornais que anunciam seus experimentos e também a réplica de um transmissor seu, mas não tenho provas. Nesse momento estou indo até o Instituto Geográfico do Rio Grande do Sul. Lá estariam as patentes de experimentos do padre Landel. Ao menos é o que espero encontrar. Vou conversar com o professor Gervásio Neves, presidente do Instituto. Nós temos aqui as patentes. Aqui é uma das patentes. Essa aqui é da telefonia sem fio. Temos outra aqui, que é o telégrafo sem fio. E temos a outra,
que é a patente necessária para o transmissor de ondas. Para mim, não restam dúvidas. As patentes provam o brilhantismo do padre Landel. Mas e a patente da radiotransmissão? Não deveria também estar aqui? Renato, isso é uma documentação absolutamente original, a lápis. O texto em inglês, a tinta, enquanto ele se encontrava em Nova York para providenciar a patente definitiva. Ele ficou mais de 2 anos, mais de 3 anos em Nova York, montando o seu aparelho para poder testar o aparelho e obter a sua patente. Patente era o quê? Todos os processos e equipamentos usados. Tamanho de fio, material do fio, que processo usa para isso, que equipamento usa para isso, tudo isso definido claramente e com o seu protótipo. Feito isso, caberia ao inventor fazer a comercialização. Daí o padre realmente perde a sua oportunidade, e o Brasil também a sua oportunidade. De quê? De transformar isto num grande negócio. Gervásio finalmente desvenda todo o mistério. Ele me diz que Landel chegou atrasado, que tentou patentear sua invenção em Nova York, mas não conseguiu porque faltaram documentos necessários para o seu reconhecimento. Isso é uma preciosidade. Eu tenho certeza que o sobrinho neto do Landel de Moura vai ficar muito orgulhoso. E é um homem extraordinário, pessoal. É um homem extraordinário. Incrível. Não vejo a hora de revelar para o Roberto o tamanho da importância do seu tio-avô para o contexto científico mundial. Landel, de fato, chegou antes de Tesla e Marconi, mas não pôde patentear sua invenção a tempo. Na verdade, os experimentos foram bem simultâneos, todos de fim do século XIX. Só que a distância e a falta de alguns documentos serviram como entraves burocráticos que tiraram seu nome da história das ciências. Roberto, eu tenho boas novas para o senhor. O padre, que era tabu na sua família por todos esses anos, foi de fato pioneiro nas experiências com radiotransmissão. O seu nome é um orgulho para você. Eu agradeço muito o seu trabalho. Foi muito importante para a minha vida, para a minha família. Muito obrigado pelo seu trabalho investigativo. Roberto e sua família já podem se orgulhar de serem parentes de um homem visionário, à frente de seu tempo, um cientista, e não um feiticeiro, como muitos chegaram a afirmar. Quem diria que um padre jesuíta brasileiro poderia ter escrito seu nome para sempre na história da humanidade? Surpreendente. E agora que estou certo da existência do quilombo de Carucango, pretendo descobrir se a ponta de lança encontrada na região há mais de 20 anos pode ter pertencido a um quilombola. Estou a poucos passos do veredito para este caso. Espero que Lise Salum, especialista em armas africanas, possa me dizer o que está escondido por trás deste objeto. Prazer. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Não sabe como eu estou feliz de estar aqui, Lise. Há dias que eu estou com esse objeto na mão, tanta história por trás que ele já está pesando. É uma arma que a gente devia carregar com luva, você sabe? A mão da gente interfere no material. Vamos pôr ela num lugar privilegiado? Você escolhe esse lugar. O que permanece um grande mistério é esse objeto. Eu não consegui nenhuma informação mais precisa. Se conhece, tem conhecimento de armas desse tipo, desse formato, dessa empunhadura, dessa tecnologia de fabricação na África Central, de pelo menos século XVIII. De princípio, isso daqui é um produto africano. Se feito no Brasil, é possível. Um escravo não teria como trazer uma arma dessa. Sempre não podiam trazer seus bens materiais, vistas as condições que eles vinham. Agora, o que nós temos que considerar é que no Brasil, toda a metalurgia vem do negro. Isso sem dúvida nenhuma. Lise me disse que a pré-história da região de Moçambique é marcada pela fixação dos povos bantus, que não só eram agricultores, mas introduziram a metalurgia do ferro entre os séculos 1 e 4. Olha, tem uma coisa que tem que ser vista, que sabe que os quilombos no Brasil, você tem a forja como centro. Porque esse ofício, essa metalurgia e o metal, e o domínio do conhecimento sobre o metal, é sagrado. E ele é sagrado por quê? Porque ele está ligado à vida. Mais tarde, entre os séculos 10 e 19, existiram vários estados bantus. O mais conhecido foi o Império dos Monomotapa. Um estado africano extremamente poderoso, uma vez que controlava uma grande cadeia de minas e de metalurgia de ferro e ouro,
produtos que eram muito procurados por mercadores de outras regiões do mundo. Mas e quanto à forma da lâmina? O que ele pode revelar? Você vai encontrar armas assim, ó. Então você tem uma variação de lâminas. Essa forma aqui, eu já vi, ela seria típica de uma sociedade que chama Basong. Os Basong estão no sudeste do Zaire. Basong do Zaire, região bem próxima de Moçambique, país de origem de Karukango. Ou seja, pode ter havido sim uma transferência de conhecimentos. E o próprio Karukango ou seus companheiros de Moçambique estariam aptos a fabricar uma arma com essa tecnologia. Pise me revela também um dado interessante. Nenhum objeto tem apenas uma função na África. Eles têm sempre uma utilidade prática e uma função ritual. Nós estamos aqui com um objeto poderoso, um objeto que tanto pode ter sido usado como arma, quanto um objeto cerimonial. Todos os objetos de ferro são objetos de prestígio. E o mais contundente vem agora. Ela garante que a ponta de lança não é falsa, não é uma réplica. É originalmente um objeto de cerimônia com idade suficiente para ter sido usado na região do Quilombo de Karukango. Com todas as informações que coletei até aqui, tenho muito o que dizer a Douglas sobre esta relíquia. Já posso voltar a Macabu. Douglas precisa saber que o quilombo existiu de fato e que a ponta de lança é um objeto cerimonial. Foi fabricado no Brasil com métodos africanos e é original. Douglas? Olá, boa tarde. Tudo bom? Entre. Douglas, eu tenho boas notícias para você. Deu trabalho esse caso, mas eu consegui reunir uma série de provas e eu consegui chegar a um veredito. De fato, o quilombo existiu. São uma série de documentos e nesses documentos há citações do quilombo de Karukango que datam do início do século XIX. E respondendo a sua pergunta, sim, nós temos aqui um elo que liga a cidade de Conceição de Macabu com o quilombo de Karukango. Muito obrigado. Saiba que a sua investigação contribuiu muito para o nosso museu e para toda a cidade de Conceição de Macabu. De fato, temos um objeto histórico, carregado de simbologia nas mãos. Eu pude sentir durante toda a investigação. E agora ela já pode ser catalogada no Museu Sacro de Macabu. Ponta de lança de origem africana encontrada na região do Quilombo de Karukango. Nos próximos episódios de Detetives da História, vamos revisitar outros capítulos do passado do Brasil. Como a história de um par de óculos que poderia ter sido usada por Lampião, ou o clube que reivindica o título de primeiro time de futebol do país, ou ainda a bandeja de prata que supostamente foi presente de Dom Pedro I para um fiel escudeiro. Vamos continuar nossa viagem pela história do Brasil, desvendando estes e outros mistérios. E se você também possui um objeto que pode ter valor histórico, ou conhece um caso mal explicado relacionado a algum evento da nossa história, então você pode ser um detetive da história. Acesse o site e conte pra gente o seu caso. Até a próxima!